Bom, nesta videoaula vamos considerar agora outra maneira como a derivada se aplica a um conceito físico, que é o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá bom? Então, nós temos o seguinte. Então, vamos ler aqui o que está aqui. Então, uma corrente existe sempre que as cargas elétricas se movem, em particular os elétrons. Os elétrons se movem através de um cabo e então o que está tem uma corrente elétrica ali, tá bom? Então, É, então, o que acontece é o seguinte: quando você tem um circuito elétrico, por exemplo, você tem uma coisa chamada capacitor. O capacitor acumula carga, ele acumula elétrons ali dentro, tá bom? E os elétrons se movem em razão de que você tem uma diferença de potencial. Bom, os elétrons são forçados a sair e a fazer um circuito elétrico, eles se movem a velocidades muito rápidas, próximas da velocidade da luz, eu acho. Então, os elétrons se movem no circuito, saem do capacitor e vão, tá bom? Em um cabo, em um desses cabos do circuito elétrico, o que eu vou medir é a, a carga, a carga elétrica que está passando por esta área por unidade de tempo, tá bom? Então, a corrente média é a diferença, se eu meço a carga no capacitor, eu vou medir no capacitor. Se eu meço a carga no capacitor em um tempo T1 e dá carga K1, e depois eu meço a carga no tempo T2 e dá K2, então este cociente delta K sobre delta T é a carga média, o tanto que a carga oscilou nesse período de T1 a T2, tá bom? E a corrente elétrica aí, tá? A corrente elétrica e é simplesmente a velocidade instantânea como está mudando a carga. Então, a corrente elétrica é a velocidade da carga com respeito ao tempo, tá bom? Então, a gente interpreta a corrente elétrica como a, a velocidade com que a carga está mudando. Tá bom? Então, em um circuito elétrico, a carga faz isto no capacitor. Ela sobe, desce, porque os elétrons vão para um capacitor, saem do capacitor. Cada vez que os elétrons entram no capacitor, carrega no capacitor, a carga aumenta. Quando os elétrons saem do capacitor, a carga diminui. E a corrente é a velocidade com que muda a carga, tá? A velocidade com que muda a carga. Então, isso é o que acontece. Os elétrons se movem a uma velocidade incrível. Os elétrons que passam na lâmpada do, da sua casa, eles vêm de, não sei, de Foz do Iguaçu, passam na sua lâmpada, voltam para Foz do Iguaçu e voltam e passam 60 vezes por segundo. Por isso que a gente não vê a lâmpada apagar, porque eles vão e voltam. Então, instantaneamente, a lâmpada apaga 60 vezes por segundo. Só que o olho não consegue perceber. A gente consegue até uns, não sei quantas vezes por segundo a gente consegue perceber. Mas 60 vezes por segundo a gente vê a lâmpada sempre acesa. Tá? Mas então, o fato, então, além do fato de que os elétrons se movem pelos cabos elétricos a uma velocidade imensa, é, é que a corrente é a derivada da carga. Tá bom? Então, você vai ver isso em um circuito elétrico. A corrente, por definição, é a velocidade com que muda a carga elétrica. Bom, para a biologia. Em biologia, também se usa um conceito de derivada em uma área em particular, que é, por exemplo, a área de crescimento populacional. Tá bom? Então, seja n. N é uma função do tempo. N é um número de indivíduos numa população animal. Tá bom? O número de indivíduos é N. Isso depende do tempo. Tá bom? Então, eu meço num tempo T1, meço quantos indivíduos tem.
f de T1, e em outro tempo T2, vejo quantos tem. Então, a taxa de crescimento média é esse quociente. Taxa de crescimento média. Eu olhei quantos indivíduos tem aqui após uma hora e depois quantos tem após 2 horas. A diferença, quanto aumentou a população dividida pelo tempo que passou, que foi uma hora, isso me dá a taxa de crescimento médio. E como sempre, a taxa de crescimento instantâneo é a derivada. É o limite quando este incremento de tempo vai para zero. Tá? Desta quantidade. Esse limite, como vimos, pode existir. Este limite é 0 sobre 0, mas fazendo o limite por outros mecanismos, podemos encontrar que esse limite existe e é a derivada. Então, aqui ele dá um exemplo específico que acontece com frequência. Esse é o mais básico de crescimento populacional, que é o crescimento exponencial. Vamos ver. Então, nós temos uma população de bactérias em um meio com nutriente homogêneo, ou seja, eles têm comida à vontade. Então, as bactérias que vão fazer? Se reproduzir. Então, supondo que tomamos amostras da população em certos intervalos, determina-se que a população se duplica a cada hora. A cada hora a população se duplica. Tá bom? Então, começamos com uma população N0. Se a população inicial é N0 e o tempo promedio é N horas, então a população após uma hora é o dobro do que tinha no tempo zero. No tempo zero, a população era N0. Após uma hora, a população vai ser o dobro, vai ser 2N0. Após 2 horas, vai ser o dobro do que tinha na população após uma hora. Ou seja, vai multiplicar isso por 2, vai ser 2 ao quadrado N0. Após 3 horas, vai ser 2 a 3 N0. E claro, após T horas, esta vai ser a população. Tá bom? Então eu tenho a função população, que vamos chamá-la de f de t, ele chamou um n aqui. A população f de t é 2 a la t vezes a população inicial. Tá bom? Então o que acontece aqui é o seguinte. Vamos supor que eu comece com uma única bactéria aqui. Tá bom? Após uma hora, essa bactéria se duplica. E ela gera duas. Porque essas bacterias se multiplican a través de división celular, supongo. Entonces, após 2 horas, cada una de esas se duplica. ¿Tá bom? Y geran 4 bacterias. Entonces, aquí es 1, aquí es 2 elevado a 1 y aquí es 2 elevado a 2. ¿Tá bom? Entonces, la población de bacterias está creciendo como 2 elevado a n, donde n es un número de horas. Solo que aquí comenzamos con una bacteria. ¿Tá bom? Então, na verdade, a população de bactérias, vamos chamar-la F de T, é 2 a N horas pela população N0. Porque o que aqui aconteceu para uma bactéria, para N0 bactérias, todas elas vão fazer isto. Cada uma dessas se duplica em uma hora, depois se duplica cada uma dessas em uma hora. Fica esta equação que aqui já vimos. Tá bom? Então, a população de bactérias tende a crescer exponencialmente. Porque isto é uma função exponencial, com base 2. Tá bom? E de fato, todos os animais, a taxa de crescimento, bom, a velocidade com que as populações de animais crescem é sempre exponencial. O que faria o seguinte, que se você deixasse essas bactérias, se elas tivessem alimento suficiente na Terra toda, se estivessem no oceano, por exemplo, com alimento suficiente, se não tivesse nenhuma restrição, não tivesse predadores, que tivesse outras limitações climáticas, o que for, as bactérias, após alguns anos, teriam populado a Terra totalmente. Elas cresceriam exponencialmente, tá? Então, se vocês observam, se passassem 80 anos, aqui seria 2 elevado a 80. 2 elevado a 80 é o número de átomos do universo. Você teria uma quantidade absolutamente imensa de bactérias, tá bom? Então, isso não acontece. O crescimento exponencial só acontece em pequenos períodos de tempo. Tá bom?
porque obviamente um crescimento exponencial a longo prazo encheria a Terra de bactérias, tá bom? Então, mas um fato relevante é que a derivada desta função é derivar isso aqui, como deriva 2 elevado a t, a derivada de 2 elevado a t é 2 elevado a t por logaritmo de 2, tá bom? Então, lembrando esta fórmula aqui, a derivada de a x é ax por logaritmo de a. Então, a derivada de 2 elevado a t é isto. Então, esta função tem a característica de que a derivada desta função com respeito ao tempo, vamos chamar vamos chamar n esta função, tá? Vamos chamarlo n. Então, esta função tem a característica que a derivada no tempo de n de t é igual a logaritmo de 2, logaritmo natural de 2, multiplicado por esta expresión aquí. Más esto es n también. Por n. ¿Tá? Entonces lo que me dice es que esta función satisface que a derivada de la es a propia función n multiplicada, porque esto aquí es n. ¿Tá? Porque definimos esto como n. Entonces, a derivada de la función es a propia función n multiplicada por una constante que es el logaritmo de 2. ¿Tá bom? E isso forma parte do que vamos estudar depois, como crescimento exponencial, crescimento e crescimento exponencial. Ele dá uma amostra lá, a bactéria E. coli. A bactéria E. coli, aquela que causa a diarreia, tem cerca de 2 micrômetros de comprimento. 2 micrômetros. Então, um micrômetro é 10 a menos 6 metros. Uma milionésima de um metro. Uma milionésima de um metro. Tá bom? Então, você tem 1 centímetro é 1 sobre 100. 1 milímetro é 1 metro dividido entre 1000. Então, 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. Tá? 1 milímetro dividido por 1000. Desse tamanho é uma bactéria, uma E. coli. Acho que esta que se refiere a Helicobacter, no. Deve ser um Helicobacter, será? Helicobacter coli, não sei. Bom, mas então, a questão é que a gente vai estudar, o que é importante aqui é que existem funções que a derivada da função é a própria função multiplicada por um número. Isso vai ser a derivada da função é a própria função multiplicada por um número. Tá bom? Bom, vamos finalizar com um exemplo aqui de economia. Então, em economia, se usa o seguinte: seja C de X o custo total que uma empresa incorre na produção de X unidades de um certo produto. Então, produzir X unidades de um produto custa C de X. Esta é a função custo. Eles determinaram essa função experimentalmente, digamos. Sabem que produzir X, não sei, X computadores tem um custo C de X. Custa tanto. Tá bom? Então, se eles... então, isto é chamado função custo, né? C é chamada função custo. Então, se produzir X1 unidades custa C de X1, isto no custo é produzir X1, e produzir X2 custa C de X2, então, isto vai ser o custo médio, ou taxa de variação média. A taxa de variação média vai ser a diferença no custo entre produzir X1 e X2. Este quociente aqui. Tá bom? E então, quando esse delta X vai para zero, delta X é esta diferença, nós temos a derivada. E essa derivada é chamada custo marginal. Bom, então o que se faz em economia é supor, você tem, na verdade você produz um número discreto de produtos, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas em economia você assume que você pode produzir um número fracionário também de produtos, digamos 3.5, 3.6 produtos. Tá? De alguma maneira você consegue fazer isso. E então você pode tomar o limite quando isto vai para zero.
tá? Para saber qual é a velocidade com que está variando o custo em um momento dado, que é esta derivada. Isso chama custo marginal em economia, custo marginal. Custo marginal é o que é a derivada da função custo em um ponto, tá? Bom, então o que nós temos é que o conceito de derivada tem diversas aplicações em diversos campos, tá? Nas ciências sociais, em biologia, em química. Não vi exemplos aqui em química, o livro tem exemplos de química, mas o fato é que a velocidade, densidade, corrente, potência, gradiente de temperatura na física, taxa de reação e compressibilidade na química, taxa de crescimento na biologia, custo e lucro marginal na economia, taxa de fluxo de calor, todos esses conceitos têm a ver com derivada. Tá? Então, o poder da matemática está no fato de que uma abstração, de que a matemática não se refere a um caso concreto, ela é uma ideia, a ideia de derivada. Tá? E essa mesma ideia pode ser aplicada a muitos contextos e em diversos campos. Tá? Então, a matemática trabalha a derivada de forma abstrata. Vamos estudar derivada, sin importar aonde vai ser aplicado. Tá bom? Então, bom, isto foi uma explicação muito superficial de algumas das aplicações. Este conceito aqui de, de biologia em particular, de crescimento exponencial e toda essa coisa que vocês não conseguiram entender direito aqui, mas que será revisto depois, é apenas o começo do que seria a teoria de estudo de crescimento de populações, tá bom? Que pode ser feito através do conceito de derivada. Mas então aqui é muito superficial, é aqui somente entender que a corrente elétrica é uma derivada. A corrente elétrica é a velocidade com que muda a carga. E, então foi só para ilustrar que a derivada tem múltiplos usos e interpretações em diferentes áreas. Tá bom? Então, continuaremos na próxima aula.